Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcos e hoje a gente vai falar sobre função cosseno. Vale ressaltar que a aula de hoje ela vai ser exclusivamente feita por captura de tela. Então a gente vai ver uma apresentação em PowerPoint e eu vou estar explicando através de áudio. Espero que vocês gostem das aulas e vamos começar. Pessoal, um conceito bem interessante da gente falar são sobre as funções periódicas. As funções periódicas são aquelas nas quais os valores da função se repetem para determinados valores da variável x. Ou seja, para cada período determinado pelos valores de x, iremos obter valores repetidos para a função. E é muito fácil a gente observar casos reais onde isso acontece. Por exemplo, observe o vídeo a seguir. Vejam que o comportamento dos batimentos cardíacos respeita um certo período, pois de tempo em tempo existe uma repetição. Pessoal, vamos observar agora o círculo trigonométrico. Veja que essa circunferência está inscrita sobre o eixo das ordenadas y e das abscissas x, e o raio da circunferência é igual a 1. A gente consegue observar que conseguimos formar um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus. Então, se eu quero saber o cosseno de 45, o que ele me representa dentro do triângulo retângulo? Ora, é a medida da parte inferior. Aquela medida representa o cosseno de x, ou seja, esse cateto é o cosseno de x. O outro cateto é a medida que representa o seno de x. Veja que o seno tem relação com o eixo y e o cosseno tem relação com o eixo x. Agora, se a gente esquecer um pouco da nossa circunferência e analisarmos só o triângulo retângulo, vamos observar que ele tem cateto cosseno de x, seno de x e hipotenusa igual a 1. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, quer dizer que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, pois 1 ao quadrado também é 1. E isso é o teorema fundamental da trigonometria. Pessoal, agora que a gente já fez essa revisãozinha sobre o círculo trigonométrico, está na hora da gente falar realmente de função cosseno. Então, pessoal, a gente vai estudar agora a função cosseno. Veja bem, a função é chamada cosseno quando f de x é igual ao cosseno de x. E essa também é a lei de formação da nossa função. Veja que a gente vai construir junto aqui o gráfico para a gente poder entender qual é o comportamento da função cosseno de x. Vamos pegar alguns valores de x e encontrar a imagem que é o f de x. Para facilitar os resultados, nós escolheremos valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, corrijam aí, é 2 aqui, e 2π. Vamos lá. Para x igual a 0, então quando meu x vale 0, vamos lembrar aqui, então meu f de 0 é igual ao cosseno de 0, é a lei de formação. Lembrando no círculo trigonométrico, quando o meu valor é 0, como eu estou falando de cosseno, então eu tenho relação com o eixo x, o valor no eixo x é 1, ou seja, f de x é igual a 1, cosseno de 0 é igual a 1. Agora, se a gente falar cosseno, valor de x para π sobre 2, π sobre 2, lembrando lá
no círculo trigonométrico π sobre 2, eu vou ter o que? O valor de 0, porque para o meu eixo x, esse valor é 0. Olha só como é fácil a gente acompanhar aqui. E eu marquei aqui. Os outros valores seguem da mesma forma. π menos 1 para x. Em x eu tenho menos 1. 3π sobre 2, 0 em x. E 2π, 1 é o valor de 1, né? Lembrando que a gente trabalhou com os valores aqui em radiano, a gente poderia ter trabalhado com esses valores em graus. Só que, porém, como a gente está representando esses valores no eixo x, é uma medida, vale trabalhar com os valores dessa forma, uma vez que π sobre 2 é uma medida, e ela se encontra no eixo real, no eixo x, certo? Veja que a gente conseguiu esses pontos aqui, e eles equivalem a todo o ciclo trigonométrico. Eu dei a volta inteira na minha circunferência. Só que vale ressaltar o que? Não é apenas para esses valores de x que a função cosseno de x vai ter valores de imagem. É todo o eixo real. Todo o meu eixo real é o meu domínio. Ou seja, o domínio é os reais. Veja que aqui nesse gráfico da função cosseno de x, a gente tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E também a gente tem do lado negativo, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Veja que não são só os pontos que estão marcados. Veja que eu tenho uma curva contínua, sem nenhuma interrupção, seguindo o meu eixo real, o meu eixo x, certo? Então, veja só, eu tenho qualquer valor do eixo real, ele está dentro do domínio da minha função cosseno de x. Já diferente da imagem. Veja que a imagem, eu tenho uma oscilação, né, entre menos 1 e 1. Então, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, né? Veja, vale ressaltar o que? Essa função ela é periódica e o período dela é 2π, uma vez que se eu estou aqui em 0 e percorro pela minha reta real o tamanho 2π, eu vou ter esse comportamento da curva. Se eu repetir mais 2π, 4π, eu vou ter o mesmo comportamento da curva continuando aqui, né? É igual aqui, ó, de menos π sobre 2, aliás, de menos 2π a 0, esse intervalo tem tamanho 2π, né? Olha, então eu tenho 2π até aqui. Depois eu tenho 2π novamente. E veja que eu repito novamente o meu comportamento da curva. Olha só. Até aqui 2π e daqui até aqui mais 2π. Veja que as duas curvas são idênticas, ou seja, eu tenho um período, uma repetição no comportamento. Agora, outra coisa interessante, quando que a minha função ela vai ser crescente e quando que ela vai ser decrescente. Olha, fica muito fácil a gente observar que a função ela é começando em 0, tá? Ela vai ser decrescente até π. Veja que os valores eles vão de 1 e vão diminuindo, diminuindo, chegam em 0 em π sobre 2 e continuam diminuindo até menos 1 em π.
Porém, após π, a função começa a crescer. Eu tenho um comportamento crescente da minha função. Olha só, o comportamento é crescente até 2π. Então, ela vai começar a decrescer novamente. Então, é interessante a gente falar sobre esses intervalos de crescimento e decrescimento. Agora, outro ponto interessante é quando que os valores vão ser positivos, né? Quando que a minha imagem vai ser positiva e quando que minha imagem vai ser negativa. Veja bem, esse gráfico fica muito fácil da gente observar isso. Começando em 0 aqui, ela vai ser negativa, ela vai ser positiva, olha só, no intervalo de 0 a π sobre 2, vai ser negativa de π sobre 2 a 3π sobre 2 e vai ser novamente positiva em 2π. Vale ressaltar que de 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante. π sobre 2 a 3π sobre 2 é o segundo e terceiro quadrante. E de 3π sobre 2 a 2π, eu tenho o meu quarto quadrante. Isso fica muito fácil quando a gente olha para o ciclo trigonométrico. Eu vou voltar aqui no círculo trigonométrico. Se a gente observar os eixos das abscissas, que é o eixo do cosseno, é o x. Então, veja bem, os valores vão ser positivos no primeiro e no quarto quadrante. Uma vez que os valores são positivos à direita do eixo das ordenadas. E os valores de x são negativos à esquerda do eixo das ordenadas, que é o segundo e terceiro quadrante. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e boa noite.